E aí, gente, vamos falar de contabilidade nacional? Dessa vez eu vou dar um pouquinho mais de aula porque eu preciso que vocês saibam interpretar as funções que eu utilizo, porque o livro dá 5 fórmulas, mas eu só utilizo duas, eu condenso elas, explico através de um sistema de cores porque eu acho mais fácil desse jeito. Então eu vou dar uma videoaula, relembrar alguns conceitos, explicar alguns conceitos, fazer com que vocês interpretem as fórmulas e na próxima videoaula eu resolvo as questões, porque sabendo umas fórmulas vai ser um pulo. Primeiro, eu preciso que a gente entenda o conceito, três grandes conceitos: produto nacional, despesa nacional e renda nacional. Quando a gente estuda microeconomia, a gente estuda o produto, a empresa, o indivíduo, o mercado de trabalho daquele produto, bem o serviço específico. Na macroeconomia, a gente vai considerar o todo, ou seja, o Brasil, nacional, como se o Brasil fosse um grande indivíduo ou uma grande empresa, o jeito que você quiser interpretar, mas como se ele fosse uma coisa só. Produto é um conceito que a gente vê desde os primórdios, né? Desde os conceitos básicos. A gente entende que existe um produto e uma demanda, né, ligada a ele. Mas a gente vê mais especificamente produto é em produção, em que ele vai ser o resultado de vários fatores de produção combinados. Mas quando a gente fala de produto nacional, a gente vai se referir ao valor de todos os bens e serviços finais produzidos em certo período de tempo. Foco nos finais. Por quê? Digamos que, claro que quando a gente está falando de nacional, a gente considera o todo, né? O Brasil. Mas digamos que tudo que o Brasil produziu foi um bolo. Para produzir esse bolo, é claro, ele teve que produzir ou tirar de algum lugar, né? O açúcar, a farinha, o ovo, a manteiga, vários ingredientes. Mas quando a gente vai fazer o cálculo de produto nacional, a gente vai considerar esses ingredientes? Não. A gente vai considerar só o bolo, porque a gente vai considerar que o bolo já está embutido a manteiga, o açúcar, os ovos. Se a gente não fizer desse jeito, a gente vai ter a dupla contagem, né? Se eu contar que foi produzido manteiga e que foi produzido bolo, sendo que para produzir o bolo tem manteiga aí dentro, a gente vai contar a manteiga duas vezes. E isso é um conceito que também é visto em despesa nacional. Despesa nacional se baseia em todas as despesas realizadas pelos agentes de despesa. O que são os agentes de despesa? Consumidores, empresas, governo, estrangeiro, ou seja, todo mundo que consome, né? É o gasto com o produto nacional. Então, o produto é visto na perspectiva, né, do produtor em fazer o produto, em produzir o bolo, né? Não do produtor, que o produtor vai ser o Brasil. Lembrando, estamos considerando nacional a unidade, né? A despesa vai ser o que a sociedade, né, comprou, gastou com esse produto. E a renda, Alice? A renda é a atividade econômica total do país. Isso, a renda é o mais difícil de ser explicado, mas para isso eu vou considerar, né, o meu senhor de produção, o chefe da fazenda, né, o chefe da indústria, que é, no caso, o Brasil, que eu represento como a figura do carinha do Monopoly, né? Digamos que o senhor Brasil tenha ganhado R$ 1.000 em certo período de tempo pela produção dele. Ele ganhou esse dinheiro, ou seja, é a renda. Só que esse dinheiro vai ter um destino, entendeu? Ele ganha, apesar de renda ser associada a um ganho, ela vai ser representada por um gasto. Como assim, Alice? Apesar dele ganhar esses mil reais eles vão ter um destino, né? E a contabilidade diz que o destino vai ser para o salário, tanto dele como dos outros, os juros, né? Porque o Brasil é movido por juros e empréstimos, aluguéis e lucro. Esses 4 elementos servem como destino para aqueles R$ 1.000. Ou seja, apesar dos R$ 1.000 serem o ganho, né, a renda dele, é também um gasto, é um destino, entendeu? Eles são representados pelos mesmos valores. E não só isso, produto, despesa e renda representam uma igualdade. Ou seja, os R$ 1.000, que foi a renda nacional, ela representa o quanto os agentes de despesa gastaram com o produto e também o valor desse bem e serviço em produzi-lo. Ou seja, os R$ 1.000 é tanto que o produtor ganha, tanto que o consumidor pagou, tanto que custou para produzir aquilo. Ah, Alice, mas o que custou para produzir aquilo não considera lucro.
Quando a gente está falando de nacional, a gente considera, porque assim, o lucro de empresa vai para algum lugar, certo? Os juros vai para algum lugar, o aluguel vai para algum lugar. O cara que ganhou esse aluguel, ele injeta de volta na economia de alguma forma, seja pelo salário dele, gastando com comida, lazer, água, carro, gasolina, plano de saúde. Esse dinheiro se movimenta. Então, assim, não, a gente vai ter que se desprender um pouco da firma, do conceito de empresa. Mas quando a gente está falando de nacional, aquele dinheiro sempre vai ter um destino. O imposto vai ter um destino, o imposto vai ser um gasto e um ganho para alguém, os juros vai ser um gasto e um ganho para alguém, o, o lucro vai ser um gasto e um ganho para alguém, entendeu? Então, esse dinheiro ainda vai gerar mais produção, ainda vai gerar mais ganhos e mais gastos. Então, por isso que os R$ 1.000 representam, sim, o valor daquele produto, a despesa dos consumidores e a renda do produtor. Agora, falando das nossas formulazinhas, é preciso entender três conceitos importantes: o conceito de depreciação, preço de mercado e custo de fatores. Depreciação, o Cordeiro, que é o professor que vocês vão ver no segundo período, vai associar muito à cadeira, né? Quando eu tenho uma empresa, um escritório, todos os funcionários sentam em uma cadeira e eu preciso dar essa cadeira para todos os funcionários. Só que ela vai se desgastando com o tempo e, consequentemente, em certo período de tempo, digamos, a cada 6, 7 anos, eu preciso renovar as cadeiras da minha empresa. E é um conceito que vai se desgastando com o tempo. Ou seja, a depreciação é um consumo dos estoques de capital fixo. O capital fixo é a cadeira, ela é feita em estoque, né? Porque eu tenho acumulado aí pela minha empresa. E ela é consumida com o tempo, durante os 7 anos, até que eu renove ela. Ela é um investimento de reposição. Ou seja, apesar de ser um investimento, ela não é para ampliar nada. Ela é para manter o que eu já tenho. Ela é representada pela cadeira, pela mesa, pelos computadores, pela própria estrutura, né, que precisa de reforma, de manutenção, pela geladeira que fica na cantina, no canto da sala. A depreciação é importante quando a gente vai estudar o líquido e o bruto. Já ouviram falar? Alguém falar, esse é o meu salário líquido, esse é o meu salário bruto. Eu gosto de associar muito a tirar leite de pedra, em que existe a pedra, né, que é o duro, que é o bruto, e a gente tira leite de pedra, ou seja, tira o líquido do bruto. Então, o líquido é algo que vem do bruto. No caso de salário, o bruto é o dinheiro que, na teoria, você ganha, mas o que você ganha mesmo é o líquido, porque o bruto vai ter imposto, vai ter previdência social, uma série de gastos e custos ali que é debitado do seu salário e no fim você tem um líquido que é realmente o que você pode usar. Na grande empresa que é o Brasil, né, porque a gente está considerando uma unidade, a gente vai ter o que o Brasil ganha, que é o bruto, mas o que ele realmente ganha, que é o líquido. E o que vai ser o líquido? Vai ser o bruto menos a depreciação, ou seja, o gasto com o capital fixo, o gasto em manter as coisas que eu já tenho. Outro conceito é o preço de mercado e o custo de fatores. Eles não representam o mesmo valor, né? Eles são jeitos diferentes de ver a perspectiva de um valor. Um vê pela perspectiva do preço de mercado. E o que seria o preço de mercado? O preço que está no mercado, o preço que os consumidores pagam. E qual é o preço que os consumidores pagam? Naquele preço ali vai estar embutido o imposto, mas não vai estar embutido o subsídio. Aí vocês precisam retomar o conceito anterior do que diabos é subsídio. Subsídio é quando o governo prometeu que o produtor deveria produzir 50 toneladas e que ele ganharia no mínimo R$ 4 por essas 50 toneladas, cada unidade, né? Cada unidade dessa tonelada. Só que a sociedade falou, não, 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 não. Eu só compro essas 50 toneladas se for por R$ 3. Por R$ 4 eu só compro 30 toneladas. Na política de subsídio, o governo fala, não, vende a R$ 3, vende a R$ 3 e vende as 50 toneladas e eu te pago esse resto. Eu te transfiro esse dinheiro que falta. Que no caso, o que é que tá faltando? O R$ 1. Porque se a sociedade deu 3, falta R$ 1 dos 4 que o governo prometeu. Então, é um dinheiro que está embutido lá no preço do mercado? Não, porque o preço do mercado vai ser os R$ 3, não vai ser o 4, entendeu? Então, a preço de mercado, a gente não tem subsídio e tem imposto.
A outra perspectiva do valor seria custo de fatores, ou seja, o quanto custou para produzir aquilo. O custo de produção considera imposto? Não, né? A gente sabe que não, porque o imposto é um dinheiro que vai para o governo e não necessariamente vai para a gente usar na nossa produção. Então, a gente vai desconsiderar o imposto, mas a gente considera o subsídio, porque é um dinheiro que o produtor precisa. Ele precisa dos R$ 4 para produzir aquelas 50 toneladas. Então, a gente vai precisar daquele R$ 1 que a gente vai ganhar do governo por cada unidade. Então, a preço de mercado tem imposto, mas não tem subsídio. A custo de fatores tem subsídio, mas não tem imposto. Vamos para o setor externo, né? Que é a relação do Brasil com outros países, porque agora a gente está vendo o Brasil com o Brasil ali. Agora vamos ver Brasil com os outros países. A gente tem um conceito de produto interno e produto nacional. O produto interno é tudo que foi produzido em território brasileiro. É uma questão geográfica. Já o nacional é tudo que realmente é brasileiro. O que realmente vai cair no bolso do brasileiro e é do brasileiro. Para isso, a gente vai considerar a renda líquida de fatores externos. Digamos que tem uma empresa francesa no Brasil que produz certa peça de carro. O dinheiro dessa peça e todas a renda líquida vai para a França, não vai para o Brasil, porque essa empresa é francesa. E digamos que a Havaianas tenha uma empresa na Grécia que está ganhando dinheiro. Não tenho certeza se a Havaianas é do Brasil, mas vamos considerar que tem uma filial lá na Grécia. O dinheiro que essa empresa está ganhando está vindo para o Brasil, não está vindo para a Grécia. Então, a renda líquida de fatores externos vai considerar a renda líquida recebida, que no caso foi produzido na Grécia e a gente recebe esse dinheiro, e a renda líquida enviada, que no caso foi a francesa produzida no Brasil, que o dinheiro vai para a França. A fórmula é dada pelo nacional é igual ao interno, mais a renda líquida enviada ao exterior. Não, renda líquida enviada não. A renda líquida de fatores externos, tá? Então, interno mais renda líquida de fatores externos. Mas, gente, aí você vai ter que... Essa parte pega um pouco vocês também, porque vocês vão ter que considerar que vai depender de país para país. Porque, por exemplo, no Brasil, a renda líquida de fatores externos vai ser sempre um valor negativo. Então, a fórmula, no fim, vai ser nacional igual a interno menos renda líquida de fatores externos. Por quê? Porque o Brasil, ele sempre envia muito mais do que recebe. O Brasil tem muito mais filial externa, filial, fábrica, empresa, enfim, coisas que geram dinheiro de outros países no território dela do que ela tem em outros países. Então, ela sempre envia mais renda do que recebe essa renda de volta. Então, digamos que ela receba 1.000 e envie 1.500. 1.000 menos 1.500, que é o que representa a renda líquida de fatores externos, vai dar menos 500. Então, colocando na fórmula, né? Nacional igual ao interno mais menos 500 vai dar nacional igual ao interno menos 500. Então, quando a gente vai aplicar em fórmulas de país brasileiro, ou quando a professora não especificar os valores de quanto foi recebido e quanto foi enviado, eu recomendo considerar menos. Então, o nacional é o interno menos a renda líquida enviada ao exterior, porque a gente vai estar considerando o Brasil, tá? Mas quando ela citar realmente os valores de cada um, aí você vai fazer a subtração de um pelo outro, e aí você vai saber se esse valor vai ser negativo ou se ele vai ser positivo, porque vai depender muito.